Você já teve a sensação que a mulher que existia antes dos filhos simplesmente desapareceu? Que alguém tivesse apertado ali um botão e tudo que fazia parte de você ficou para trás? Seus gostos, seus planos, sua espontaneidade, até mesmo a forma como você se enxergava. E talvez a parte mais difícil nem tenha sido a mudança em si. É olhar para isso e pensar, tem alguma coisa errada comigo. Nesse momento, todo mundo espera que você se sinta realizada, se sinta grata, se sinta feliz. De certa forma, você ama o seu filho, você faria qualquer coisa por ele. Mas ao mesmo tempo, tem um silêncio ali, uma saudade de quem você era antes. E talvez essa seja a conversa que você precisava ouvir hoje. Porque eu não quero ajudar você a ser uma mãe melhor. Eu quero ajudar você a lembrar que ainda existe uma mulher aí dentro. Olá, eu sou a Priscila, seja muito bem-vinda ao Entre Mães. Esse é o nosso momento da semana para respirar um pouco, deixar a culpa de lado e lembrar que antes de ser mãe, você continua sendo mulher. Então prepare o seu café, o seu chá, fique num lugar confortável, no sofá, na sua cama e bora conversar? Tem uma cena que eu acredito que aconteça com a maioria das mães, e eu tenho quase certeza que aconteceu já com você. Você simplesmente abre o guarda-roupa, olha as roupas que tem ali, algumas servem ainda, outras já não servem mais. Você pega uma, coloca, se olha no espelho, começa a sentir uma coisa que é até difícil de explicar. E não é sobre o corpo, é como se aquela roupa pertencesse a outra pessoa. Você lembra da mulher que usava aquela blusa, dos lugares que ela gostava de ir com ela, das conversas que ela tinha, das viagens que ela fazia. E quando vem essas memórias, você pensa: o que aconteceu comigo? E talvez essa situação tenha se repetido várias e várias vezes e você tenha até vergonha de contar para alguém, porque parece que você está sendo ingrata com a vida que você tem agora. Que é egoísmo sentir falta de alguém depois de um acontecimento tão bonito que é o nascimento de um filho. Então você acaba engolindo esse sentimento. E você segue ali a sua rotina normalmente, organiza a casa, prepara comida, cuida dos filhos e vai deixando essa pergunta de quem eu sou agora guardada. Mas existe um pequeno detalhe que quase ninguém percebe. Essa pergunta não significa que você deixou de existir. Ela significa que sua identidade mudou antes mesmo de você ter tempo de entender essa mudança. Você já viu aquela frase: quando nasce um bebê, nasce uma mãe? Essa frase é bonita, mas quase ninguém fala o real significado dela, porque quando uma mãe nasce, muita coisa da mulher que existia precisa encontrar o seu lugar. A minha vida mudou completamente e em todos os sentidos. Minha rotina mudou, meu corpo mudou, meu sono mudou, a minha liberdade mudou, até a forma de me relacionar com as pessoas mudou também. A maneira como eu organizo meu tempo é diferente agora de como eu organizava antes. As conversas que eu tenho são diferentes. E quando isso muda ao mesmo tempo, como a nossa identidade conseguiria permanecer igual? Eu sempre falo, não tem como passar pela maternidade e todas as coisas que vêm junto com ela, como a gestação, o puerpério, a mudança de hormônios, a mudança de corpo, a amamentação, a privação de sono, tudo isso e ainda continuar sendo a mesma pessoa. Mas isso não significa que tem algo de errado com a gente. Significa apenas que a gente está passando por uma transformação enorme. Mas o problema é que ninguém prepara a mulher para essa parte. Ninguém te fala que vai chegar uma hora que você vai se olhar e você não vai se reconhecer mais. Então, quando isso acontece na nossa vida, a gente sente que falhou de alguma maneira. Mas a gente não falhou, é apenas um território completamente novo e diferente. Pense agora no espelho depois de um banho bem quente. Você chega perto, você olha, mas o seu rosto fica embaçado. O seu reflexo continua lá, só está escondido pela névoa. Isso não quer dizer que você não está ali. Você está, você só não está conseguindo se enxergar direito. E é exatamente isso que acontece com a nossa identidade. Essa nossa transformação, ela é silenciosa. Ela não acontece de um dia para o outro. Ela acontece em pequenas renúncias ali que a gente faz com a gente mesmo no nosso dia a dia. Quando a gente deixa de sair porque o bebê tá dormindo, ou a gente deixa de fazer um hobby, depois a gente deixa uma amizade, depois os momentos de descanso são quase inexistentes. Depois aquele sonho que você tanto queria fica para depois. E sem perceber, a gente vai ocupando todos os espaços da nossa vida com as necessidades de outras pessoas.
Só que aí, de repente, num dia, sobra um tempinho pra gente fazer alguma coisa. Mas algo curioso acontece. A gente não sabe o que fazer. Porque faz tanto tempo que ninguém te pergunta o que você gosta de fazer, que até mesmo você parou de se perguntar isso. E foi aí que eu percebi que eu estava tentando encontrar uma mulher que não existe mais. Pelo menos não como era antes. E isso pode parecer triste, mas na verdade é libertador. Sabe por quê? Porque existe uma armadilha que prende muitas mães, que é a armadilha de tentar voltar a ser quem você era antes, como se a nossa felicidade estivesse presa lá no passado. Agora eu quero que você me responda uma coisa com sinceridade. Depois de tudo que você viveu, de todas as noites acordada, de todas as descobertas, as inseguranças, de tudo que você passou nesse período, você realmente conseguiria ser a mesma pessoa? Provavelmente não. E tá tudo bem, porque reconstruir não significa apagar a sua história. Significa construir uma nova casa utilizando também os tijolos antigos. Você continua sendo você, mas agora existe uma versão mais forte, mais madura, mais resiliente, mais sensível, mais consciente, mas que ela ainda está sendo construída. E talvez seja por isso que hoje pareça tudo muito confuso para você. Mas nenhuma obra parece bonita enquanto ainda está acontecendo. Agora eu quero te propor algo muito simples para você fazer depois que acabar esse vídeo. Pegue um papel e uma caneta ou abra o bloco de notas do seu celular e responda apenas uma pergunta, sem pensar muito, sem tentar ficar escrevendo bonito. Complete a seguinte frase: antes de ser mãe, uma coisa que me fazia os olhos brilharem era. Pode ser cozinhar, ler, viajar, dançar, qualquer coisa. Depois responda outra pergunta. Existe alguma forma, mesmo que pequena, que eu consiga trazer isso de volta para minha vida essa semana? Aqui eu não tô falando de horas, eu tô falando assim, de repente 10 minutinhos, 5 minutos por dia. Isso é para apenas você lembrar que essa parte de você ainda existe, porque recuperar a nossa identidade não acontece em um único dia. Ela acontece em pequenos reencontros, um de cada vez. Se existe algo que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é isso. Você não precisa escolher entre ser mãe e continuar sendo mulher. Essas duas versões podem caminhar juntas. Na verdade, quando você cuida da mulher que existe dentro de você, seu filho também cresce ao lado de alguém que sabe que amar aos outros não exige desaparecer de si mesma. E esse é o propósito do Entre Mães. Não é te ensinar uma maternidade perfeita, é caminhar ao seu lado enquanto você está passando por esse processo de redescoberta. Foi exatamente por isso que eu tive a ideia de fazer esse podcast solo, vamos dizer assim, essa conversa com você mais direta, porque eu acho que é isso que as mães precisam, conversar, não de mais dicas, de mais truques, de mais faça isso, faça aquilo. Então, obrigada por dividir esse momento comigo e eu espero muito que essa nossa conversa tenha feito você olhar para si mesma com um pouco mais de carinho. E lembre-se, você continua sendo mulher. Eu espero você no próximo episódio. Beijo!